Fala galera, beleza? Vamos lá. Aqui é um focinho, né? Um diferencial carrier que é um conjunto do eixo traseiro do Gran Vitara. Nesse caso é um Gran Vitara 2.0, 3 portas, segunda geração, tá? Bom, é o seguinte, a gente tirou isso aqui lá para fazer uma revisão, tá? De cara, uma coisa que está errada é o seguinte, a pré-carga dos rolamentos, tá? Eu já em outros vídeos eu venho insistindo nessa história da pré-carga. A gente tem aqui dois rolamentos cônicos, tá? Essas rosetas que são atarrachadas, aqui tem uma rosca externa nos dois lados, e elas geram uma certa pressão em cima de dois rolamentos cônicos, que tem que ter uma pré-carga, assim como o eixo do pinhão, tá? Depois quando a gente virar eu vou mostrar, que é fundamental ter. E ao longo dos anos, conforme vai rodando, a pré-carga vai diminuindo. Não necessariamente é necessário ser feita a substituição dos rolamentos, é importante só fazer a substituição dos rolamentos se ele apresentar algum tipo de desgaste, de ronco, etc e tal. Como eu tenho já uma certa experiência, é óbvio que a gente vai saber de verdade se esses rolamentos estão em boas condições depois da pré-carga, tá? Mas esse aqui, esse diferencial andando com o carro antes, a gente já não ouvia nenhum tipo de roncado nem nada, é uma revisão mesmo. Por que essa revisão é importante? Quando tem pré-carga, o movimento oferece uma resistência ao movimento, tá? Que não é o caso do que está acontecendo aqui. Então aqui, se vocês observarem, veja, esse movimento sem resistência nenhuma, que não está correto. Por que tem que ter uma certa resistência? Na verdade não é nem pela resistência, é que quando você tem a pré-carga, quando o peão, por exemplo, ele é movimentado pelo eixo cardan proveniente do câmbio, esse movimento, e vai rotacionar a coroa para virar os dois semieixos. A tendência natural do peão, quando ele pega aqui no dente, ele não só impulsiona a coroa nesse sentido, né, para frente, quando estiver indo para frente, como também impulsiona ela lateralmente, tá? Se não tiver a pré-carga adequada aqui, a coroa vai ao passar do tempo, durante a carga, ela faz uma certa, ela dobra, ela sai do ponto correto de que ela deveria estar ajustada com o pinhão. E o pinhão também entorta. Aí o que acontece? Vai começando a desgastar de maneira errada os dentes, tá? Então, antes da gente pensar em fazer qualquer tipo de pré-carga, a gente vai fazer o quê? A leitura do contato paterno, conseguir ver toda a superfície do dente, tanto na parte drive side, que a gente chama, que é o lado que vai para frente, que é esse lado aqui do dente, tá? Esse lado aqui que vocês estão vendo, e o outro lado é esse daqui, que é o que quando vai para trás, tá? Então a gente vai pintar esses dentes. Eu gosto de usar muito óleo, misturar do óleo com aqueles corantes de cimento, no caso do pó xadrez. Aí eu pego sempre amarelo, eu gosto porque eu acho que dá uma visualização muito boa, o contraste dá pra gente checar. Então eu vou pintar os dentes, eu vou gerar uma pré-carga aqui com a mão no pinhão, eu vou virar até chegar perto o dente pintado da coroa, chegar perto dos dentes do pinhão, vou fazer esse movimento e a gente vai analisar como é que ficou o contato, onde está aqui continua pintado é porque não houve contato, onde ficou limpo, mostra, vocês vão ver aqui logo na sequência que eu terminar de fazer o teste, mostra o desenho do contato de um dente para com o outro, tá bom? Então primeiro começamos a fazer dessa maneira, depois a gente vai para o acerto de pré-carga e checar se ainda continua satisfatório, se é que vai estar satisfatório nesse primeiro teste. Então aqui ó, é um pincel, tá? Tô pintando aqui, não precisa pintar a cor inteira, tá? Alguns dentes são suficientes. Se tiver desgaste muito diferenciado, agora eu vou rotacionar isso de tal maneira que esse conjunto que está pintado vá lá em contato com os dentes do pinhão. Chegou, eu gerei uma pré-carga no pinhão aqui, eu estou segurando, freando com a minha própria mão aqui a flange onde vai preso o cardan, girando de um lado para o outro, e vamos trazer aqui para fazer a leitura do contato paterno. Bom, vamos lá. Na minha pré-visualização, o contato para andar para trás está muito bom, tá? Para ir para frente já não está lá aquelas coisas, mas ainda está em condição de uso. Se a gente deixasse sem reajustar a pré-carga aqui, certamente a gente teria um problema de desgaste precoce, né? Já andou bastantes quilômetros. A gente acaba perdendo coroa e pinhão basicamente pela falta de troca de óleo e a falta de manutenção da pré-carga dos rolamentos. Então o diferencial é um componente que não se deve esperar dar problema para investir dinheiro para consertar. Fazer revisões regulares pelo menos a cada 100 mil quilômetros no rolamento, no acerto de pré-carga e no ajuste desse contato paterno
você consegue facilmente que uma coroa de peão dessa chegue até 500 mil quilômetros, aí de maneira tranquila. Bom, agora eu vou mostrar com mais fidelidade o contato que tivemos nessa parte do dente, tá? Vamos chamar essa parte, como a coroa vira assim para andar para frente e ela é impulsionada por esse lado de cá do dente, vamos chamar esse lado de drive side e o outro lado, que é o andar para trás, de coast side, ok? Vejam aqui como essa face, que seria a face de andar para trás, tá? Como o contato, tá vendo, do dente, o contato paterno, é essa mancha mais escurecida aqui, onde foi feita a limpeza, tá? Essa parte amarela mais acentuada é onde o dente não encosta um no outro. Então assim, você tem uma cobertura bacana com uma centralização adequada no dente. Tá muito bacana, tá? Agora vamos analisar o outro lado. Percebam aqui já nesse lado, que é o drive side, que é o lado onde mais é usado o dente, por conta de que exatamente o carro anda a maioria do tempo para frente, não para trás. Como está bem preservado todo o dente com a coloração amarela, é só mais bem aqui, ó, bem próximo já do vale do dente, que a gente percebe que está vendo o contato real, tá vendo? Do dente do pinhão. Isso já é derivado pela falta de pré-carga, tá? Já houve um desgaste errôneo aqui, tá? Por conta da falta de pré-carga. Toda vez que quando a gente monta uma coroa e peão nova, que já vem assentados perfeitamente, que tem que se fazer o ajuste, obviamente não é só sair jogando aqui dentro. Quando a marca está mais para dentro do dente nesse sentido, é porque o pinhão, a altura do pinhão em relação à coroa está muito aproximado. Então a gente precisa remover shimes, tá? Que são espaçadores que vão entre a cabeça do pinhão e o rolamento principal do pinhão, tá? Para fazer com que ele se afaste da coroa, tá bom? Para a gente trazer a marca mais para cá. Quando eu der a pré-carga no peão, naturalmente eu vou puxar o peão para trás. Vai melhorar, com certeza vai melhorar esse meu contato aqui. Mas fatalmente vamos alterar o contato paterno da parte da face do dente, a outra face, essa face de dentro, tá? Que é a de ré. Então aí, para não ter que substituir essa coroa e esse peão, que ainda está em uma condição de trabalho, eu digo isso porque geralmente ela sai de condição de trabalho quando você praticamente nem enxerga um risco assim, mesmo que tenha sido um risco de uma área pequena, se ele tivesse localizado, por exemplo, só numa face ou numa ponta de um dente, aí poderia ser muito problemático. Mas aqui eu acho que a gente ainda consegue botar para rodar isso daqui ainda com uma boa quilometragem. Então eu vou começar fazendo uma pré-carga inicial aqui do pinhão, vou virar ao contrário todo esse conjunto que está preso na morsa para mostrar como é que a gente vai fazer essa pré-carga do pinhão. E vamos voltar aqui e depois fazer a pré-carga da coroa usando as porcas que estão fixando os dois rolamentos cônicos nas laterais da caixa de satélite. Vamos lá. Quer dizer, vamos